Bárbara, terapeuta holística, pós-graduanda em neurociências, e hoje vamos falar sobre como os nossos cérebros se conectam. Sim, os nossos cérebros se conectam. De que forma? A gente tem neurônios chamados neurônios espelhos. Esses neurônios, eles são responsáveis por espelhar internamente aquilo que a gente vê outra pessoa ou outro ser fazendo. Seja falando, seja a ação que a pessoa está desenvolvendo, seja ouvindo. E esses neurônios, eles são responsáveis primordialmente pela empatia. É por isso que a gente consegue ter empatia pelas pessoas. É por isso que a gente consegue se colocar no lugar do outro e se emocionar com a história, ou sentir raiva, ou sentir frustração ao ver situações que não são com a gente, mas em filmes, novelas, as pessoas que a gente ama. Porque a gente, de alguma forma, se conecta àquilo e sente como se fosse com a gente. Então, esses neurônios, eles são responsáveis, eles são como um espelho realmente. Então, por exemplo, vamos dizer que você está pegando uma maçã em cima da mesa e eu estou observando. Diversos estudos mostram que quando a gente está observando a cena de alguém pegando a maçã, o nosso cérebro ativa as áreas como se a gente estivesse pegando a maçã. Então, ele ativa as áreas motoras, ele ativa aquelas áreas como se a gente estivesse desenvolvendo o mesmo movimento de ir lá e pegar a maçã. O que isso significa? Isso significa que quando a gente vê um filme, quando a gente vê a novela, quando a gente vê alguma coisa de alguém realizando alguma atividade, é como se aquilo tivesse acontecendo com a gente, porque o nosso cérebro, ele funciona como se estivesse realmente acontecendo com a gente. E por conta disso, como o cérebro ele não tem essa distinção, que é apenas uma observação, o nosso cérebro vai desencadear hormônios, pensamentos e neurotransmissores como se aquilo estivesse acontecendo com a gente. Entenderam? O que isso significa? Isso significa que quando a gente vê uma notícia de algum tipo de violência, alguma notícia negativa, ou quando a gente assiste um filme, ou quando a gente assiste uma novela, quando a gente vê uma reportagem no jornal, quando a gente vê alguma coisa ruim acontecendo com uma pessoa, o nosso cérebro vai ativar e responder como se aquilo tivesse acontecendo pra gente. Então, no nosso corpo, aquela situação está acontecendo com a gente e o cérebro vai responder como se aquilo fosse uma verdade. O que isso implica? Vamos dizer que você vive assistindo coisas negativas. Filme de terror, notícias de violência e crimes e tudo mais. O que é que acontece? O cérebro entende que aquela violência, aqueles crimes, aquelas coisas estão acontecendo com você. Então, ele vai agir como se aquilo fosse real, porque para ele está ativando as áreas correspondentes àquelas violências, àqueles crimes dentro de você. O seu consciente, você tem certeza que você está assistindo a série, mas no inconsciente, no cérebro, não. Então, ele vai liberar os hormônios e os neurotransmissores a partir daquilo, do que você vê. E você vai ter que começar a ter crenças. Você lembra que o nosso inconsciente é como se fosse um HD que vai armazenando tudo que a gente é exposto, ouve, vê, sente e tudo mais. E a partir do conteúdo interno, ele gera como se fosse um programa que seleciona o que tem de maior conteúdo e mais força dentro da gente e começa a tomar as decisões que a gente vai transformar em ações baseadas no conteúdo interno. Junta
a nossa capacidade de espelhar internamente pelo cérebro as áreas como se aquilo tivesse acontecendo, junto com o conteúdo que tem no seu inconsciente, no seu cérebro. Então, tudo corrobora para como se aquilo tivesse acontecendo com você. E aí, você vai ter como consequências negativas, porque estamos falando de um assunto que seria teoricamente negativo, com você. Então, liberação de cortisol, liberação de adrenalina em excesso, sistema de fuga ou luta extremamente ativado, traumas que o seu cérebro começa a achar que aquele conteúdo repetitivo e excessivo que você vive se expondo realmente está acontecendo com você, começa a gerar um bloquinho, como se fosse um armazenamento de todo aquele conteúdo interno, acha que aquilo é real, programa o mundo é um lugar perigoso, ou isso, começa a formar crenças a partir daquele conteúdo e você começa a agir a partir dessas crenças e sentir todos os hormônios, todo o seu corpo no estresse, ou na tristeza, ou na frustração, ou na raiva, baseado com tudo o que você viu e ouviu ou presenciou. Resultado, no final das contas, aquilo aconteceu para você. Pode não ter acontecido realmente, né? Mas na sua mente e no seu corpo aconteceu. E você vai colher os frutos daquilo que é negativo. Então, vamos dizer que você assiste coisas que você não quer que aconteça com você. E você vive assistindo, que é a sua forma de diversão, de esparecer. Particularmente, eu nunca entendi como as pessoas conseguiam relaxar vendo filmes de excessiva violência e de crimes e de tudo mais, porque nunca consegui entender como aquilo pode relaxar alguém. Mas tudo bem, vamos dizer que você é uma pessoa dessa, que relaxa vendo essas coisas. Quanto mais você vê, você mais se expõe, mais aquilo vai ficando de conteúdo armazenado na sua mente, mais o seu cérebro acha que está acontecendo com você, mais o seu cérebro libera todos os químicos e todos os sentimentos ligados com aquilo, por mais que você não tenha percepção. Ah, tá assistindo filme de terror, mas achei muito tosco e comecei a rir. Mas o seu cérebro não tá achando graça, ele tá achando que tá o quê? Acontecendo com você, e ele vai liberar os químicos mesmo que você não perceba. E aí aquilo vai para o seu inconsciente, vai começar a moldar o quê? As suas crenças, e as crenças se tornam o quê? O padrão pelo qual nós vamos agir. Então você se expõe tanto a um conteúdo, se expõe tanto à violência, se expõe tanto a crime, se expõe tanto a, vamos dizer, séries de relacionamentos negativos ou de pobreza, escassez, coisa negativa que não falta, né? Na TV, nas séries, nos filmes é o que não falta. E até é difícil a gente encontrar, assistir uma série, algum conteúdo que não tenha realmente aquilo de negativo. É muito difícil. Às vezes eu tento evitar ao máximo e mesmo assim vai encontrar um filme, vai encontrar uma série que vai ter violência, que vai ter tudo. Mas lembre-se que é você que vai responder emocionalmente, mentalmente e fisicamente por aquilo, por mais que você não esteja consciente. Ah, Bárbara, é besteira, nunca aconteceu isso comigo, eu continuo achando que o mundo é lindo e eu vivo assistindo coisas negativas e tá tudo bem, eu não fico estressada, eu fico relaxada. Será mesmo? Será mesmo que não tá acontecendo com você? Ou é você que tá tão envolto no seu mundo externo que você não tá observando a reação do seu corpo, observando os dias subsequentes, você não está observando a crença que você tem,
você não está observando como está o seu físico. Porque às vezes a gente não tem percepção da gente, a gente fica sempre olhando para fora, para o trabalho, para os outros, para os filhos, para o marido, para o namorado, para a namorada, para não sei quem, e a gente não tem percepção. Quantos de vocês já pararam e quando descansaram foram perceber que estava com a dor em algum canto que não tinha nem percebido, ou excesso da fome, ou quando foi perceber que queria fazer xixi, por exemplo, já estava muito apertado, ou quando sossegou foi que tomou conta da exaustão do corpo, ou que estava querendo ficar doente. Quanto, gente? Todo mundo passa por isso. De, nossa, não percebi que eu tava tão triste, ou nossa, não percebi que eu tava tão cansada, nossa, não percebi que aqui tava doendo e só fui levando. A gente passa por isso. E se a gente não consegue perceber coisas físicas, como uma dor, um cansaço, vocês acham mesmo que a gente vai conseguir perceber as crenças mais profundas que a gente tem sem parar e refletir? Não é possível. Então, assim, não adianta dizer assim, isso não acontece comigo. O seu cérebro tem neurônios que tem como função fazer isso. Se não acontece com você, dizer isso não acontece comigo é a mesma coisa que de dizer meu cérebro não está funcionando corretamente. Esses neurônios não funcionam corretamente em mim. E quais são as pessoas que tendem a ter problemas desses neurônios? Elas tendem a ter certo tipo de transtorno. Muitas vezes a psicopatia. Então, ou você não está percebendo, ou você tem algum tipo de transtorno grave, alguma coisa que pode acontecer de negativo que realmente não está funcionando no seu cérebro. Mas se você é uma pessoa que se compadece, que vê o sofrimento do outro e tem raiva, tem frustração, tem tristeza, você vai assistir um filme e se emociona com aquilo, ou de uma pessoa da sua vida, você realmente consegue se relacionar com as pessoas, isso significa que sim, os seus neurônios estão funcionando corretamente, ou teoricamente, pelo menos em partes, como deveria, né? Cada pessoa pode ter um transtorno, algum tipo de coisa diferente, né? Mas assim, considerando uma situação saudável, você tem, enfim, esse funcionamento bem, então isso vai acontecer não só para coisas boas, mas como para coisas ruins também. E não é só o nosso cérebro, ele não desliga quando a gente vai assistir um filme, quando a gente vai assistir uma série, quando a gente vai assistir um jornal na TV, uma notícia, ou ficar olhando na internet, no celular só coisa ruim, ou fica falando só de desgraça, né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado, eu sempre falo, quanto maior o conteúdo que você coloca pra dentro, mais você vai começar a agir a partir daquilo. As suas crenças são formadas também pelo que você vê, pelo que você ouve, pelo que você sente. E quando a gente se expõe a notícias, filmes e tal, essas coisas são despertadas dentro da gente. E a gente vai, ao longo do tempo, claro que não é só um filme, não é só uma série imediatamente. Talvez você veja alguma coisa que lhe impacte e aquilo fica dias com vocês. Vocês já sentiram isso. Assistiram um filme, viram a notícia que aquilo ficou remoendo dentro de você, que você ficou lembrando. Então, gente, isso é a prova que acontece, que exatamente tudo que eu falei está acontecendo. Então é por isso que é tão importante a gente ter cuidado com o que vê. Eu sempre falo aqui que a gente tem que consumir um conteúdo que nos agregue, ou que seja positivo, ou que nos traga felicidade. Mas eu vou me excluir do mundo e tal. Não é se excluir do mundo, mas não é ficar o tempo todo consumindo violência, consumindo série e filme de psicopata. Eu não entendo, sinceramente, porque dão tanto palco pra gente psicopata nesse planeta. Vocês acham que é certo um psicopata ficar famoso, lançou um filme, ganhou dinheiro com aquilo? Gente, isso é decorrência de uma sociedade doente. Porque o que deveria ser enfatizado, o que deveria ser mostrado para a sociedade seria o bom, para incentivar as pessoas e não coisas ruins. E a gente tá tão acostumado, bitolado
com esse tipo de coisa que a gente vai achando normal e nem para pensar que isso é negativo e tá fazendo mal pra gente. Está fazendo mal pra gente. Então, sempre que você puder parar de consumir esses conteúdos, pare, que é melhor pra você, pro seu cérebro, para que você libere hormônios positivos. Você vê, às vezes a gente tá estressada, a gente vê no Instagram um vídeo de cachorrinho, ou de um gatinho, ou de um bichinho, já não muda o nosso humor? Ou de um bebezinho? Muda! A gente já fica mais feliz, já fica relaxado. Aí vocês acham que vocês vão ver coisas ruins e aquilo não vai impactar o emocional de vocês? Vai! Nosso cérebro vai responder imediatamente. Ele vai liberar aqueles hormônios. Com o passar do tempo, ele vai formar um conteúdo mental relacionado àquilo e você vai passar a agir como se aquilo fosse verdade na sua vida. Porque claro que é verdade no mundo, mas não é verdade na sua vida. Não é você que está passando por aquelas experiências, mas o seu cérebro acha que é você, porque você está sempre consumindo aquele conteúdo. Então tenham cuidado com o conteúdo que vocês consomem, tá? Não é se alienar. É simplesmente a gente tentar manter uma mente, um cérebro saudável para que a gente tenha um bem-estar. Se o nosso cérebro, se nossa mente tá ruim, gente, tudo fica ruim, né? O nosso cérebro, a nossa mente também é parte da saúde. Quando a gente tá com a nossa saúde, tá sem saúde, né, que a gente tá doente, você pode ver que a nossa vida fica em desequilíbrio, né? Tudo que é mais importante, uma das coisas mais importantes na vida é com saúde. Com saúde, o resto a gente corre atrás, não é assim o ditado? Então pronto. Eu espero que tenham gostado. Qualquer comentário, sintam-se livre a comentar, né? Com educação, com respeito e qualquer tema. Escrevam aqui abaixo que vocês têm curiosidade que eu posso trazer aqui pro canal, tá bom? Então é isso. Um beijo e como eu sempre digo, olhem pra dentro. Até a próxima!